Boa tarde. Eu, Luca Borges, Micael Ribeiro e Vladimir Ramos vamos falar hoje sobre RAG. Começando uma introdução, a sigla RAG significa Retrieval Augmented Generation, ou Geração Melhorada por Resgate, em tradução livre. Essa arquitetura aprimora uma LLM no sentido de consolidar um volume grande de contexto e facilitar o acesso a pedaços ou chunks relevantes para o problema. Agora, passando sobre os obstáculos que uma LLM pode ter, normalmente sem o RAG. Um problema que a LLM, que, o- um problema para a LLM que o RAG veio para resolver era a temporalidade da informação, ou seja, LLMs tinham acesso a informações desatualizadas que foram utilizadas durante seu treinamento. Outra era a janela de contexto reduzida. Podemos falar como exemplo uma base de código que pode ter dezenas de arquivos estruturados e não estruturados. Uma LLM poderia ter dificuldade de receber todo esse contexto. Alucinações é um outro problema comum. Mesmo que a LLM não saiba o que responder, ela vai tentar fornecer uma informação imprecisa, o que gera a tal das alucinações. Mesmo quando LLMs ampliaram sua janela de contexto, a LLM poderia, entre aspas, se perder no contexto e não levar em conta uma informação ideal para a resolução do problema. Quanto ao custo de retreinamento, estamos falando de casos em que eu queira que uma LLM não tenha dificuldades em contextos muito específicos. Eu poderia treinar uma LLM nova ou fazer o fine-tuning ou um retreinamento de um modelo existente. Porém, isso é muito caro. Mesmo que uma LLM consiga responder e resolver um problema, muitas vezes eu não tenho acesso ao contexto exato que ela utilizou para resolver uma questão. Pode ser que a fonte que a LLM tenha utilizado tenha informações imprecisas e caso eu não consiga avaliar completamente o que foi gerado, eu poderia avaliar a fonte daquela resposta. Então, como o RAG soluciona esses problemas? Primeiro, com o RAG, uma LLM pode utilizar notícias mais atuais como contexto para respostas se mantendo melhor atualizado. Segundo, as janelas de contexto não são mais um limitador, pois uma grande quantidade de informações podem ser vetorizadas e guardadas em uma base de dados. Terceiro, graças à vetorização, a LLM pode ter maior facilidade em encontrar informação relevante para a query do usuário, passando nos testes Needle in a Haystack, né, o chamado de agulha no palheiro. Então, como o RAG é desenvolvido? Como é a estrutura geral do RAG? Essa arquitetura pode ser dividida em algumas partes. Primeiro passo é o indexing, a extração de informações de diversos formatos, como PDF, HTML, Markdown, e etc. O segundo é o chunks, ou seja, a segmentação dessas informações em pedaços, digamos assim, mais digeríveis. O terceiro é o embedding. Utilizando o modelo de embedding, nós vetorizamos essas informações em um banco vetorial. No quarto passo, assim como no passo anterior, os chunks foram vetorizados, nós podemos vetorizar também a query do usuário, ou seja, o input que o usuário fez para aquela questão que ele tem. Quinto passo é feita o cálculo da similaridade semântica, tanto da query do usuário quanto das informações guardadas nos passos anteriormente. Assim, podemos retornar os key-chunks mais, entre aspas, parecidos com a query do usuário. Por fim, nós temos a geração da resposta. Em posse do query do usuário e dos key-chunks mais parecidos, nós temos a geração da LLM para resolver aquele problema imposto pelo usuário. Esta imagem é um exemplo geral de como a estrutura do RAG pode ser feita. Então, nós temos aqui o indexing, fazendo a vetorização dos documentos, a vetorização da query do usuário, o resgate dos contextos mais parecidos e, por fim, a geração da resposta da LLM. Além da arquitetura mostrada anteriormente, o RAG tem algumas variações. São elas: o Naive RAG. Naive RAG é o nome que se dá normalmente para a arquitetura mostrada anteriormente. Só que ela tem algumas limitações ainda assim.
Ela pode ter alucinações baseadas em trechos irrelevantes. O modelo pode, às vezes, se perder em pedaços desconexos de texto. E também tem uma dificuldade em se aprimorar por não conseguir ligar informações que estão em documentos diferentes. Para aprimorar essas questões, surge uma variação chamada Advanced RAG. Nessa arquitetura, nós temos passos a mais chamados de pré-resgate e pós-resgate. No pré-resgate, o objetivo é melhorar tanto a query do usuário, como também o conteúdo sendo salvo. Isso é feito com algumas estratégias, como adição de metadados, utilizando estruturas de indexação, expansão da query do usuário e etc. No pós-resgate, o objetivo é melhorar o conteúdo dos documentos resgatados, utilizando estratégias de reranqueamento das informações, sumarização dos chunks e enfatização de informações essenciais. Bom, Agora, o Vladimir Ramos irá apresentar a terceira variação de RAG, chamada de modular RAG. falando um pouco sobre o Modular RAG, é, a gente foge um pouco do escopo não, da trilha que era seguida pelos modelos anteriormente apresentados, que eram lineares. Então, a gente adiciona roteadores, orquestradores de fluxo e módulos de decisão no fluxo para que a gente consiga ter aí uma quebra de linearidade. O sistema ele não mais segue passos pré-definidos de recebeu a pergunta, melhora a pergunta, faz a busca semântica, melhora o resultado e por aí adiante. Agora a gente tem módulos e o sistema tem, digamos, todos esses módulos para escolher, dependendo do que ele precisa da pergunta do usuário, ele pode interpretar e decidir, por exemplo, entre diferentes formas de pegar o contexto, por exemplo, poderia pegar de documentos, SQL, grafos de conhecimento, etc. E, da mesma forma, quando esse contexto chega, ele pode seguir diferentes passos e ele tem diferentes ferramentas que ele pode utilizar para gerar a resposta final. Isso, de certa forma, melhora o resultado, mas se paga um preço alto é a complexidade arquitetural, que exige muito mais esforço para ser implementado e também adiciona uma latência bem maior à resposta. Aqui a gente tem nessa imagem um comparativo. À esquerda, o Naive Reg e o Advanced Reg, como pode ver, são lineares, né? Eles passam ali pelo indexing, retrieval e generation, o Advanced tendo ali as etapas de pré-resgate e pós-resgate. E à esquerda, à direita, a gente consegue ver o Modular Reg. Mas não é como se todas essas caixinhas fossem ser utilizadas. Essas são apenas ferramentas que o orquestrador pode utilizar para tanto fazer o retrieval quanto o generation. Bom, uma outra variação que não está na revisão da literatura, né, do paper que o Casanova disponibilizou para a gente na disciplina, é essa graph reg, né, que é um reg conectado com um grafo de conhecimento. Ele, a gente colocou ele como uma variação à parte, ele poderia se encaixar tanto num modular reg ou num advanced reg. Só que, como ele tem a característica dos dois, a gente decidiu colocar ele separado para explicar ele melhor como ele funciona, né? Então, os principais componentes dele são ele vai pegar os textos, né? Ele vai passar por aquele fluxo mesmo fluxo tradicional do RAG, né? De pegar os documentos e separar em chunks. Só que a forma de armazenar esses dados, eles não são mais num banco vetorial. Eles são armazenados num banco em grafo. E você consegue, além disso, fazer a detecção de comunidades nesse grafo. Então, você consegue resolver dois problemas que existiam no RAG tradicional. O primeiro
é o de associatividade ou de perguntas de múltiplos estágios, aonde você precisa é, pegar informações em vários documentos diferentes para fazer associações para responder uma pergunta. O que na hora do RAG tradicional, na hora dele ranquear, né, a recuperação dos documentos, ele pode recuperar errado por ser simplesmente por similaridade, ele não tem essa estrutura lógica de entidade e relacionamento. E também para perguntas mais generalistas, né? Então, essa detecção de comunidade ela é muito importante por isso. Você consegue fazer resumos de várias comunidades dentro da base de dados e dar uma precisão maior para perguntas de modo geral, assim, de um censo geral da base de dados, né? As principais limitações, né, são o custo dessa indexação, como você vai construir esse grafo inicial, esse grafo de conhecimento. Então, exige um, um custo computacional caro, né? E bastante processamento, e a rigidez, né? Que exige que os dados tenham uma estrutura mais clara para você construir um grafo de qualidade. Se essa estrutura não tiver tão boa, você tem que partir para outras estratégias, como definir ontologias, enfim. E aí são outras estratégias variantes do DraftRag, né? Pode passar. Então, a arquitetura do DraftRag, ela tem esse fluxo, né? Primeiro você pega os documentos, os recursos de documento, que podem ser em vários tipos, como o Luca afirmou anteriormente. Você separa em chunks, né? E você, em vez de vetorizar, ele pede ao próprio modelo do LLM gerar, achar as entidades e relacionamentos presentes nesses chunks. E aí ele vai é, separar as principais entidades que tem naqueles documentos, as relações entre eles, e vai armazenar isso num banco de grafo. Após esse armazenamento no banco de grafo, são detectadas as comunidades, né? Que é um processo de clusterização, né? Ele vai pegar nós e relacionamentos que têm um assunto em comum e ele vai agrupar. E ele não só agrupa em um único nível, ele vai agrupando de forma hierárquica. Então, pode ser que dois grupos eles sejam englobados em um grupo maior, e assim ele vai crescendo até chegar no grafo em geral, né? Depois dessas comunidades serem criadas, para cada comunidade é gerado com o modelo LLM também um relatório, um novo documento resumindo tudo que tem naquela comunidade. Então, os pontos-chaves que tem naquela comunidade. E ao final, a gente faz a vetorização de tudo. Cria os embeddings para os nós, para as arestas e para esses relatórios de comunidade. Aí, essa é a parte de indexação que é finalizada. Aí, a próxima parte é a parte da query, né, da consulta. Então, o usuário ele pergunta, é, e- esse essa arquitetura ela surgiu com a Microsoft, com um paper o interessante é que ele nem chegou a ser publicado, ele ficou como pré-print, mas ele é muito citado por outros artigos relacionando a grafo de conhecimento e RAG que foram bem renomados assim, né, por conferências e periódicos. Então a gente trouxe essa arquitetura base assim para mostrar da onde que surgiu essa arquitetura DraftRag, né? E
o primeiro desafio, na verdade, não era nem questões de múltiplos estágios, eram questões de globais, né? Você conseguir é, responder uma pergunta que você tem que consultar a base de dados toda. Então, muitos desses relatórios de comunidade eles ajudaram para eles retornarem os dados suficientes para gerar a resposta, fazer a geração da resposta para o usuário de forma mais precisa, né? Então, essa parte de consulta, ela funciona da seguinte forma: ela tem um router, né, que você, depois eles fizeram esse router, no início era só a parte do global e depois foi para o local para essa parte de associatividade que eles implementaram, mas tem esse router que ele vai identificar, ele na verdade ele pede, é um prompt para o LLM definir se é uma pergunta mais geral ou de algum local específico. Então, dependendo, ele vai para um fluxo diferente. Se for global, ele ranqueia, né, pelos embeddings todos os relatórios de comunidade que estão próximos à pergunta do usuário. E aí ele, como às vezes os relatórios são muito grandes, isso você pode definir por prompt também, pode personalizar. Ele faz um processo de map reduce, que é você pega só as frases daquele relatório de comunidade que são interessantes e tenta reduzir para um texto final de recuperação para o LLM gerar a resposta final para o usuário, né? E caso seja uma questão mais local, né, associativa entre entidades, enfim, ele vai pegar do grafo de conhecimento, ele vai pegar todos os nós do grafo, ele tem embeddings também, então ele vai comparar os embeddings dos nós com a consulta do usuário, e ele vai pegar nós sementes. E aí, com esses nós sementes, ele pega as vizinhanças desses nós para saber quais entidades e quais relacionamentos estão associados àquela entidade para responder ao usuário. Então, essa é assim que é a arquitetura do DraftReg. Pode passar. Então, aqui uma motivação e um cenário prático assim para mostrar como o DraftReg funciona. Ele é muito importante em cenários assim de alto risco, né? Que você precisa de uma associação entre entidades e que os documentos podem, com uma base muito grande, como um cenário de óleo e gás ou um cenário médico, é, eles terem muito palavras-chave em comum e que causa ruído na hora da recuperação desses dados. Então, um exemplo aí tem esses documentos, né? Por exemplo, o relatório de inspeção, diagrama de engenharia, manual de segurança, isso aqui é no cenário de óleo e gás. Uma ata de reunião, inventário semanal. Então, e a pergunta que o usuário quer fazer é, com base no problema relatado na plataforma P50, qual ação deve ser tomada em relação à turbina T01? Então, por que que essa pergunta é complexa? Porque ela exige investigação cruzada. Então, ele tem que ter vários saltos para diagnosticar, para recuperar esses dados, até ele retornar os dados precisamente que são importantes para o LLM gerar a resposta final, né? Então, o primeiro salto, por exemplo, é o diagnóstico. Ele precisa descobrir que o problema na P50, na verdade, uma falha na válvula V102. Então, já tem essa complexidade. O outro salto que ele tem que dar é se é necessário entender o impacto do componente, descobrindo que a V102 controla o sistema de injeção de gás. Então tem uma hierarquia ali, a P50 está atrelada à válvula V102, a válvula V102 está ligada ao sistema de injeção de gás, e ainda tem o salto 3 que é a regra de negócio. O que que eu vou fazer sabendo dessa localização, desse problema?
qual é a ação que eu posso tomar. Então, tem o documento ali de manual de segurança que eu posso consultar e é onde ele deveria, o certo, né, que ele deveria consultar, que ver que a turbina ela tem que ter uma parada imediata, porque pode causar uma explosão, por exemplo. Então, é um cenário de alto risco por isso. Pode passar. Então, a gente comparou aqui, fez um estudo, né? Comparando o que que o Naive Reg falha e o Draft Reg consegue, né, nesse cenário, usando esse mesmo cenário desses documentos, que eu mostrei anteriormente, no slide anterior, né? Então, o Reg, ele vai tentar ranquear, só que como tem vários documentos, tem um documento anterior de ata de reunião, que ele fala que na P50 tem um problema na sala com ar-condicionado. Então, o que acontece é que o reg, ele na hora da busca por similaridade, naquele top K lá, para ele ranquear os chunks que tem são mais próximos àquela pergunta, ele pode, ele pode retornar o certo, né, como é uma coisa probabilística, mas ele pode retornar errado, como é o caso que acontece aí no print, né? Então ele responde que a ação que deve ser tomada em relação à turbina é a compra de novos filtros. Ele está achando que é em relação ao ar-condicionado. Então tem esse ruído, né? Que o reg ele tem mais dificuldade de resolver. Já o draft reg, como ele tem essa estrutura de entidade de relacionamento, e você consegue buscar os nós sementes para ver essa vizinhança, né, esses relacionamentos, ele consegue responder melhor. Então ele fala que qualquer anomalia ou falha mecânica no sistema de injeção de gás, com problema de vibração excessiva e de gás prematuro no selo mecânico da válvula 102, exige parada imediata na turbina T01. Então ele responde de forma melhor. Então é com esse objetivo que o Draft Reg e as suas variantes surgem para resolver esse problema de associatividade que um modelo apenas de similaridade semântica não consegue resolver tão bem. Pode passar. Agora falando um pouco sobre em que cenários ocorre a aplicação do REG, assim, de maneira mais geral, é, a gente tem bastante é, aplicabilidade disso em gestão de conhecimento corporativo. É aquela questão de que se você precisa de segurança dos seus dados, né, para questões internas da empresa, você tem um assistente nessa empresa que precisa ter acesso a esses dados, é natural que você queira, de certa forma, permitir que o agente veja esses dados, mas você não quer disponibilizar esses dados publicamente. Então, é perfeitamente possível que o banco vetorial, ou seja lá qual for o método de que vai ser feito essa recuperação para o agente, seja privado e o agente tenha acesso a ele sem necessariamente vazar esses dados. Outro ponto, exatamente nesse sentido, nesse cenário, é a eficiência de custos. É muito mais barato você permitir, né, que o agente acesse a informação, né, via recuperação de dados do que fazer um fine-tuning, que é extremamente custoso. E indo da mesma forma a privacidade, né? No banco vetorial, como eu citei anteriormente, ele pode ser privado e a LLM ter acesso a ela sem necessariamente a gente precisar disponibilizar isso em um lugar público. É, e agora um outro exemplo vai até bastante de acordo com esse exemplo anterior que o Micael passou sobre o óleo e gás, que são atendimentos ao cliente, consultas e pode haver consultas em tempo real. Pode passar aí, ô Lucas. No caso ali do que o Micael mostrou, uma pessoa estava fazendo uma pergunta para o agente e ele precisava, né, de certa forma, responder ao que seria o cliente, no caso o operador, o que fazer. E aí, de acordo com o que os manuais, né, que eram aqueles documentos, diziam.
Então, aquele ali é um cenário perfeito que mostra isso aqui. A mitigação de alucinações, como foi o que aconteceu no REG normal, que não conseguiu acesso aos documentos corretos. É, e também, pode passar, Luca, a questão da citabilidade, que ao contrário de um sistema de LLM normal, que normalmente ele vai só te dar a resposta, em um sistema de RAG a gente pode consultar os documentos que foram utilizados para gerar a resposta. Então, nesse cenário de atendimento ao cliente, suporte técnico, a gente tem aí o cenário perfeito de utilização de RAG, em que um agente vai ter acesso aos melhores documentos e a gente vai conseguir evitar que ele alucine por conta desses documentos e garante também que o cliente consiga verificar quais documentos foram utilizados para gerar essa resposta. Bom, falando um pouco, dando alguns exemplos de RAG no mundo real, algumas coisas interessantes que eu encontrei foi o Microsoft 365 Copilot. Eles têm ali uma aba de documentação que mostra os fluxos, né, dos sistemas deles e tem esse fluxo aí do agente deles, do Microsoft 360, né, ele pode te ajudar com questão de e-mail, chat, o OneDrive, tudo que você precisar. Então, ele utiliza essas fontes de dados para fazer a recuperação de informações para te responder com base nos seus documentos pessoais, né? Tudo que você precisar tiver salvo de Microsoft no seu ambiente, ele consegue te ajudar. E também o DoorDash, pode ser que algumas pessoas não conheçam, o DoorDash é o equivalente ao nosso iFood aqui, só que é lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa para pedido de delivery, né, de comida. E eu encontrei isso aqui num, numa página deles de vagas de desenvolvimento. E aí aqui eles diziam o porquê que eles precisavam de um desenvolvedor, que era porque eles tinham esse sistema de compreensão de pesquisas que utiliza RAG para melhorar, conectar os termos buscados pelos usuários e o que o usuário costuma pedir aos conceitos exatos do catálogo para conseguir dar as melhores recomendações de alimentos de acordo com a busca do usuário. Agora, falando um pouco sobre a avaliação de RAGs, né? Tudo bem, a gente já entendeu o que é esse sistema, como ele funciona, mas assim como avaliar LLMs no geral, isso fica muito, como é que eu posso dizer? A gente não tem uma métrica, é difícil encontrar uma métrica clara de o quão certo ou quão errado tá sendo esse sistema. Então, essa tríade do RAG funciona como disponibilizando aí algumas métricas que são, digamos assim, essenciais para o sistema estar funcionando bem, que é a fidelidade, que verifica se a resposta gerada realmente está sendo apoiada pelos documentos que foram resgatados, a relevância da resposta, que avalia se a resposta final que o usuário recebeu responde efetivamente à pergunta dele, e a relevância do contexto, que mede se os documentos resgatados pela busca são realmente úteis para responder aquela pergunta. Isso já dá uma base muito boa de como avaliar um sistema RAG. Mas, indo mais a fundo, falando sobre algumas métricas, eu acho que você animou errado aí, Luca. Pulou o outro lado. Isso. Aí, tá. É, a gente tem dois lados muito claros do que a gente precisa avaliar, né? Que é a qualidade da recuperação, ou seja, se o que a LLM está recebendo de contexto é bom, e a de qualidade da resposta, que, né, para ver se o que o usuário está recebendo foi gerado pela LLM é bom. Aí a gente tem aqui algumas métricas, eu não acho que seja necessário explicar todas, mas vou citar aqui algumas, por exemplo, esse hit rate seria uma taxa de acerto, uma métrica simples, normalmente utilizada em tipos de pergunta que tem uma resposta muito clara, que dá para a gente medir se a resposta foi 100% acertada ou não. Diferente de quando a resposta é uma frase muito longa, né? A gente não consegue medir exatamente isso, a gente vai ter que extrair
o centro, né, da ideia da frase para fazer essa avaliação. O MMR é basicamente um ranking que mostra, que vai ver se os documentos mais próximos naqueles K retornados, o um é realmente o mais interessante, o 2 é o segundo melhor ou não. Então ele não está avaliando só se a informação está ali, mas se ela está disposta na ordem que seria ideal. Agora indo ali para o outro lado, o que é interessante falar, esse o Rouge e o Blue, eles são métricas que comparam a resposta do modelo com respostas gabarito. Então, o Rouge ele foca em ver se o conteúdo importante está lá. Então, é aquilo que eu falei. O hit rate ele vai ver exatamente se a resposta é aquela. O Rouge ele vai ver, no caso de frases maiores, que são a resposta, se o conteúdo principal da resposta está condizente com o que deveria ser. E o Blue ele vai avaliar a fluidez da resposta para dizer se a frase parece natural. E esse R-Rate é bastante interessante também, bem mais específico do contexto só de RAG. Muitas coisas que a gente falou aqui podem ser usadas para avaliar LLM no geral também, mas no contexto específico de RAG, esse R-Rate é bem interessante, porque ele mede se o modelo está apenas copiando e colando o texto fonte, né, ali o que foi retornado pela recuperação dos documentos, que é uma coisa muito comum. A LLM ela parar de raciocinar e só dizer, copiar o que o documento disse para ela. Pode passar, Luca. Aqui um exemplo prático de avaliação. A gente selecionou aí o NaveRag, Advanced Rag, Modular Rag implementados de acordo com a literatura e selecionou 3 datasets de perguntas para LLMs. E a avaliação ela está bem condizente com aquilo que a gente falou, né, quando a gente explicou os modelos. O Advanced Rag e o Modular Rag eles têm um recall bem melhor do que o Nave, só que em compensação a latência deles é bem maior. Então a gente vê ali o Nave Rag muito rápido, porém menos preciso, e o Advanced Rag muito bom, porém já com uma latência um pouco maior, mas não tão alta quanto a latência do Modular Rag. Se a gente fosse dizer ali, nesse caso específico que a gente testou, o Advanced Rag seria o melhor custo-benefício, assim, né, que dá as melhores respostas sem ter o pior tempo. Citando aqui especificamente alguns frameworks utilizados para avaliação de RAG. A gente tem o Ragas, que é uma biblioteca que faz automaticamente aí toda a implementação dos sistemas que geram aí para você a avaliação de um modelo. E o DeepEval, que também faz automaticamente essas métricas de avaliação utilizando o LLM as a judge. Então, é como se a gente colocasse um outro sistema de LLM para julgar as respostas. E isso é bem interessante, né, o LLM as a judge, porque pode ser que venha o questionamento, pô, mas se a LLM é quem está gerando o conteúdo, como é que ela vai julgar? A questão é que a tarefa de produzir uma resposta é bem mais complexa do que a tarefa de avaliar se uma resposta faz sentido. Então, com outra LLM vindo de fora, faz bastante sentido colocar uma LLM para avaliar a outra, apesar de parecer contraditório. Bom, e né, como a gente já citou, os objetivos de avaliação em geral são identificar os gargalos de precisão no resgate, reduzir o risco de gerar respostas incorretas ou inventadas e garantir aí a citabilidade e transparência das fontes. Então, vamos falar também aqui da literatura atual em RAG. A gente separou 3 artigos, né, atuais de 2025 que
tem uma arquitetura RAG mais avançada, então basicamente essa sessão é para ver as novidades assim acadêmicas que tem, né? Uma que a gente separou um, seria eita, ca- categorizada é, como Advanced RAG, né? Porque ele tem processos a mais naquele fluxo de RAG tradicional. E ele é voltado, né? Tem muitos artigos voltados para um domínio específico. Então, nesse caso, o domínio aí é para a questão de medicina, que é um problema se o LLM erra, ele pode ter um risco elevado, né? E o problema que eles tentam resolver é justamente esse, de alucinações. E, além disso, como os laboratórios de medicina, enfim, eles não têm um grande suporte de infraestrutura, assim, podem não ter, como a gente pode reduzir esses custos de processamento computacional, né? Então, o diferencial dessa arquitetura é que ele faz um mapa de evidências e utiliza soft prompts, né? Que eu vou explicar mais à frente quando vai ter um diagrama aí da arquitetura. E os principais resultados que tiveram foi no desempenho, com um modelo, né, de 3 bilhões de parâmetros só, ele conseguiu superar um sistema RAG tradicional, né, equipado com LLM de 8 bilhões em qualidade e precisão. Então, tem um custo com um modelo menor, ele tem uma precisão maior do que um modelo com mais parâmetros, né? Uma outra questão é a eficiência do desempenho geral. Ele tem um menor tempo de inferência e um baixo consumo de memória de GPU. E ele também manteve alta eficácia, mesmo lidando com evidências imperfeitas ou ruidosas de buscas reais, tipo, de buscadores reais. Pode passar. Então, essa é a arquitetura dessa abordagem de RAG, né, para o domínio médico, né, biomédico. Então, ele tem alguns passos, três passos principais, né? Um é a aquisição de evidências, que seria o equivalente àquele processo de indexação. E dentro dessa aquisição de evidência, ele tem dois tipos diferentes, né? Um é um modo guiado por literatura, que ele extrai fragmentos de evidência estritamente de artigos biomédicos do PubMed. Ele pega os resumos, então foram codificados nesse artigo que eles mencionam, né? Foram armazenados 100 mil resumos de artigos biomédicos do PubMed, e foram armazenados num ChromaDB, né? Que é um banco de dados vetorial. Então, ele tem dois tipos diferentes. Um é buscando diretamente nessas fontes de dados, de resumos dos artigos biomédicos, e o outro é um modo aumentado por LLM, que além dos artigos científicos, ele pode pedir a um LLM comercial para ele gerar evidências textuais sintéticas usando um conhecimento prévio que aquele LLM foi treinado. A partir dessa aquisição de evidências, né, ele passa por a segunda etapa da análise dessas evidências, baseadas em um modelo de linguagem, que ao invés de mandar, né, as evidências para o modelo gerador final, o sistema usa um modelo menor de linguagem que ele é pré-treinado e para ele criar um mapa de evidências. Então, o mapa de evidências, ele tem a seguinte estrutura: vem a pergunta, vem o conjunto de evidências relacionadas àquela pergunta, e algumas avaliações que ele faz, né?
E aí, essas avaliações é essa análise de evidências para ajudar a geração posterior do LLM. Aí, quais são os critérios que são usados nessa análise, né? Eles fazem uma avaliação de suporte em que cada evidência individualmente contra a pergunta, é, eles fazem, é, eles processam essa evidência individual contra a pergunta do usuário para identificar a correlação lógica implícita entre a pergunta e a evidência, vendo se tem alguma inconsistência, se está próximo, se faz sentido com a pergunta ou não. E aí ele pode descartar essa evidência ou não, de acordo com a pontuação. A outra questão é a correlação lógica. Então, além de ver uma evidência em específico, ele vê a correlação entre as evidências buscadas, se elas fazem sentido umas com as outras ou se elas não têm nada a ver. Então, eles veem se uma complementa a outra ou está contradizendo, se tem alguma inconsistência. E, além disso, ele dá um resumo do conteúdo dessas evidências. Então, ele gera uma estrutura, como se fosse uma tupla, né? Com a pergunta e essas análises de evidências, para depois ele fazer uma geração aumentada por essa análise. Então, ele faz uma emissão da resposta, os textos e as análises que ele fez, combinado para guiar um modelo generativo que ele vai estar congelado, né? Ele não vai ter um fine tuning, enfim. E o fluxo de geração, o texto ele é escrito da pergunta e das evidências coletadas e é convertido em representações vetoriais. E aí que vem o soft prompt, que paralelamente a esses resultados da recuperação das evidências e da pergunta, né, ele faz o embedding, ele muda, né, os valores lá vetoriais como se fosse é uma instrução, por isso que é soft prompt, mas em vez de ser uma instrução textual, ele vai direto nos valores do vetor. Então, por isso que tem esse conceito de soft prompt, que é usando essas análises de evidência, da correlação, dos critérios que eu citei anteriormente, né? De correlacional, se as evidências estão correlatas, se não estão, e aí ele faz esse filtro com esse soft prompt para, na hora dele ranquear, né, é, é, de forma vetorial a similaridade entre eles. E aí, com isso, ele finalmente responde a resposta final para o usuário, e com isso mostrou ganhos, né, pra, em relação ao RAG tradicional, principalmente para esse domínio específico. E é basicamente isso, arquitetura. É, pode passar. Um outro, um outro estudo que a gente separou também é um estudo que ele pega um problema que mais de senso comum, que é um problema, por exemplo, dos nossos celulares. Por exemplo, a gente armazena muitas coisas que são de várias fontes diferentes, então a gente separou esse artigo por tratar, ter uma estratégia multimodal, né, de um modelo multimodal, então ele trata texto, imagem, áudio, e ele vai categorizar para fazer uma pesquisa melhor se o usuário quer pegar alguma memória de um HD assim, muito extenso de vários anos e, e conseguir resgatar aquilo que ele realmente quer por linguagem natural, as imagens, os textos,
enfim. É, e aí o grande desafio é essa memória bruta, né, que foi capturada pelo usuário, que não está nada padronizada, pode ser foto, vídeo, áudio. É, e aí a arquitetura, o diferencial da arquitetura, ele é baseado em taxonomia, né? Ele tem um aumento da consulta, um carry augmentation, e tem uma recuperação de múltiplas fontes, né? Que é essa questão de ser multimodal. Não tem, pode ser um texto, um vídeo, um áudio, enfim. E os principais resultados que essa abordagem trouxe, né? É uma acurácia global melhor, né? O sistema atingiu uma precisão geral de 71,5%, superando o modelo REG de baseline que eles tinham, que chegou em mais de 20, superou em mais de 27% a baseline deles. Teve uma aprovação dos usuários, onde o Emily Carey venceu ou empatou com o modelo tradicional em 74,5% das comparações diretas em testes com humanos, e uma superioridade em cenários mais complexos, ao lidar com consultas híbridas ou com filtros contextuais difíceis, né? Então, a abordagem atingiu 69% de precisão, superando os 38,9% alcançado pelo REG tradicional. Pode passar. E aí, como funciona essa arquitetura, né? Primeiro, tem uma estruturação prévia, né? Antes de ser indexada, cada memória bruta passa por um processamento, né, de conteúdo, onde são geradas legendas, extrações de texto e imagens via OCR e transcrição de áudio, e é anotada é, com contextos atômicos. O que seriam isso? Dados como tempo, localização, pessoas, elementos visuais, ambiente, atividades, seriam como se fossem metadados. E uma vez estruturada dessa forma, cada memória é capturada e é formalmente indexada e salva em um banco de dados vetorial. Aí, o primeiro passo aí é o aumento de consulta baseado em taxonomia, né? O sistema não faz uma busca direta para os dados, mas ele refina a pergunta original através de três processos. O primeiro é a restrita, que a pergunta é transformada em uma frase no formato declarativo para melhor exatidão. Então, se ela tiver uma pergunta, ela vira uma afirmação. Para ter uma maior exatidão da correspondência de similaridade na busca em vetores. Depois disso, ele faz uma decomposição, que é o sistema extrai filtros contextuais explícitos, fundamentados em uma taxonomia pré-definida. E, por fim, ele faz a inferência, que é o modelo deduz contextos adicionais que não foram mencionados na pergunta explícita, mas que podem aprimorar a precisão do filtro de busca. Aí, passando essa fase de aumento de consulta baseada em taxonomia, tem a fase de recuperação de múltiplas fontes, né? Então, utilizando a consulta aprimorada e decomposta, esse sistema ele vai puxar os dados de diferentes fontes simultaneamente para formar um conjunto robusto de memórias. Então, ele pode fazer uma busca direta por conteúdo, fazer um filtro de contextos atômicos, que seriam esses elementos de pessoas, as datas, os lugares, enfim. E filtros de contextos compostos. Qualquer evento ou contexto composto mencionado na pergunta, ele é mapeado contra a lista de contextos maiores agrupados na etapa de pré-processamento das memórias, né? E por fim vem a geração da resposta, né? Que é onde o sistema ele vai compilar essa consulta aumentada na fase anterior
e os conhecimentos semânticos e todas as memórias relevantes recuperadas e os envia para um LLM, onde ele faz um prompt engineering de chain of thought para avaliar e raciocinar quais memórias capturadas comprovam a resposta. E aí o LLM gera a resposta textual abrangente e exibe as memórias específicas utilizadas como fonte para o usuário. Então a gente trouxe essa novidade de abordagem também porque ele usa essas diferentes fontes de dados, além da textual, para montar e fazer essa recuperação de dados, né, com o RAG. Pode passar. E o último que a gente vai mostrar aqui de novidade também é de 2025, é esse HypoReg, é uma variante do DraftReg, que ele vem trazer, resolver os seguintes problemas, né? A primeira é a limitação do reg tradicional, que ele depende de uma busca vetorial simples, que é o que o DraftReg já fazia. Nas áreas vitais, que é esse sense making, na verdade, é aquela busca, aquela resposta mais geral da base de dados, e a associatividade, que é você associar vários elementos que não necessariamente estão no mesmo documento e não tão próximos semanticamente. É, E além disso, o que eles repararam no Draft Reg, por exemplo, é que para esses casos de sense making, associatividade, eles funcionam muito bem. Mas para os casos de reg tradicional, perguntas de reg tradicional, eles deterioraram a performance. Então a ideia é criar uma arquitetura mais robusta para tanto funcionar em cenários mais complexos quanto o que o reg tradicional já conseguia resolver, né? O diferencial dessa arquitetura, né, é o grafo de conhecimento, ele usa o PageRank, né, para ranquear os dados de recuperação. Ele faz essa integração denso-esparsa e faz uma contextualização profunda em formato de triples, né, que é o objeto, predicado e sujeito, predicado e objeto, né? É, e ainda usam um filtro via LLM, que é essa memória de reconhecimento, né? No caso aqui, eles falam que eles simulam conceitos da neurociência para fazer esse filtro a mais de memória de reconhecimento, por isso que é HypoReg, que é relacionado a uma área do cérebro que é o hipocampo. É, e os principais resultados é a superação abrangente, avanço em múltiplos saltos, correção de degradação factual que o draft reg fazia em questões de reg tradicional, e a alta robustez no mundo real, né? Então pode passar aí. Aí só para explicar melhor a arquitetura, né? Ele passa por algumas fases também, né? Por três fases principais. A primeira é de indexação offline, que eles chamam, que é construir esse grafo de conhecimento. Eles constroem num modelo de OpenIE, que eles chamam, que é extração de informações sem um esquema rígido do que eles têm do que o LLM tem que estruturar. Então, deixa o LLM mais livre para estruturar aquele grafo de conhecimento. Então, o LLM processa esse corpus de documento e extrai triplas de cada passagem de texto. O sujeito e o objeto dessas triplas são transformados em nós de frases, conceitos, que são conectados entre si por arestas de relação, né? Além disso, ele tem uma detecção de sinônimos para acabar com a ambiguidade e para relacionar esses nós em comum na hora de navegar e fazer a consulta nesses nós, né?
Então, o codificador de recuperação calcula a similaridade vetorial entre os pares de nós, de frases do Knowledge Graph, né? E pares que atingem um limite pré-definido de similaridade são conectados por uma aresta de sinônimos, né? E além disso, você tem essa interação denso-esparsa, né? Que o que que é isso? Para evitar essa perda de contexto, com trabalhar em apenas frases curtas de conceitos, ele também pega nós de passagem, que na verdade são os chunks daquele texto, e ele relaciona com é, os nós das entidades que estão sendo citadas naquela passagem de texto. Então, isso tem um contexto mais rico, para além dele pegar a relação das entidades, como elas se relacionam entre si, da onde que aquele texto tá sendo é, tá sendo aquela entidade está sendo mencionada no texto original, né, no documento original. Aí essa é a fase de indexação, né? Aí passando para a segunda fase, que é a recuperação online, né? Que é a busca, eles fazem uma busca e geração. Eles fazem uma contextualização profunda, né? Em vez dele buscarem só os nós sementes como o DraftReg, eles buscam já a tripla inteira, para dar mais contexto para o LLM. Uma outra, aí vem a questão da memória de reconhecimento, que é o filtro via LLM, onde o sistema ele resgata as triplas principais no top K, com base nos embeddings. E aí ele implementa esse filtro extra, onde o LLM em tempo real, ele filtra e descarta as triplas irrelevantes antes do processamento final do grafo. E aí no próximo passo ele faz a seleção também dos nós sementes e o algoritmo de PageRank, né? PPR, onde as triplas são filtradas e geram os nós sementes de frases. E, por último, ele faz a resposta final com esses filtros aplicados das triplas, né, e dos nós, ele faz a resposta final para ele recupera esses dados já filtrados para o LLM só gerar a resposta final para o usuário, para aquela pergunta. Então é basicamente isso que o HyperReg faz em comparação ao DraftReg que foi apresentado anteriormente, né? Pode passar. E aí os desafios atuais, né? Que ainda tem é, nos artigos, nos trabalhos. O primeiro os LLMs, eles estão com contexto muito longos agora, eles têm uma capacidade maior, então tem esse trade-off aí, para aonde eu uso o RAG, onde um contexto mais longo que eu posso passar para um LLM mais robusto, um modelo mais robusto é melhor. Então, esse tipo de discussão é o que ainda está em aberto, né? O RAG, ele consegue buscar de forma mais precisa em relação aos contextos, como vem aquele texto muito longo, o RAG ele consegue buscar de forma mais precisa o que os dados que precisam para responder ao usuário. Porém, pode ter a questão de pegar dados a menos, né? A outra questão é a robustez contra ruídos, que o DraftRag, essas abordagens de tráfego de conhecimento tentam resolver, mas ainda não tem uma forma ideal de responder. O outro caso é o aperfeiçoamento de abordagens híbridas, né? Integrar o RAG com o fine tuning, né? Onde essa integração dessas duas abordagens elas são eficientes, né? O RAG em nível
produção e segurança de dados, uma vez que ele pode, você não tem um controle ali muito claro de que dados retornar para ele gerar a resposta para o usuário, que um documento que pode ter origem confidencial, por exemplo, como é que vai fazer esse filtro? Então, é uma questão ainda em aberto. É, a atualização do ecossistema de avaliação, né? Esses formatos, como você avaliar essa recuperação em formatos multimodais, se, um, se uma informação de uma imagem está vindo correta, de um áudio está vindo correto. É, a edição, né, em larga escala, então quando você tem uma base de dados de RAG muito grande, ele começa a ficar mais difícil, você precisa, de forma dinâmica, ficar editando aqueles dados. Então, pode ter uma perda de coerência. Ah, eu vou ter que reestruturar todo o banco ou só uma parte. Qual é a parte que eu preciso editar sem afetar a parte que já funciona? Então, são essas questões que está relacionada ao último tópico aí de trade-off de localidade e generalidade, né? Com abrangente, uma edição é em atualizar um fato em todo o modelo e é a preservação do que não deriva, não deveria ser afetado, né? Então, são esses desafios que estão em aberto, que a gente queria mostrar, de novidades de REG, e é isso. Muito obrigado.